Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Prezados amigos do programa Além da Vida, muito bom dia. Cumprimento aos Miguel, da equipe do programa, novamente nesse terceiro domingo, né, que é o grupo que eu sempre trabalhei, né? E a Teca nos convidou hoje para estar junto com vocês aqui, o Antônio e o Cacá, e é motivo de muita alegria sempre poder estar aqui estudando, compartilhando ensinamentos. Então, bom dia, Teca. Bom dia, prezados ouvintes. Que hoje nós tenhamos uma manhã de muito aprendizado, de muita paz. Antônio, prazer em estar com você novamente. Bom dia. Bom dia, meus queridos irmãos. Miguel matando saudade do terceiro domingo. Bom dia a Terezinha, ao Cacá e aos nossos queridos ouvintes, que possamos nós estarmos envolvidos no amor do Cristo e aproveitarmos o máximo que pudermos desses minutos que nos reunimos para estudar a luz da doutrina espírita. Verdade, a luz da doutrina espírita, né? Procurar entender o Evangelho de Jesus, agora aqui narrado por Lucas, né? Nos Atos dos Apóstolos. A gente aqui no terceiro domingo está estudando mais uma obra de Caibar Schutel, né? Que é um dos mentores lá do Centro Espírita Allan Kardec de Cambé. E agora junto com o seu Hugo, Dona Dulce, Eurípides e toda a galera que retornou ao plano espiritual. E a gente segue estudando. O importante é estar buscando a melhoria, pessoal, do conhecimento espiritual. É esse o objetivo. Mas o objetivo maior é a transformação moral de cada um, que aí é tarefa de cada pessoa, né? O conhecimento ajuda a nos transformarmos em pessoas melhores, em espíritos melhores, e aproveitar a encarnação para que a gente possa voltar de maneira melhor, né? E como sempre a gente faz, hoje o Momento Espírita, esse estudo também, a gente pode dizer, reflexão preparada pela Federação Espírita do Paraná, que tem feito tanto sucesso, levando tanto consolo às pessoas espíritas e não espíritas, nos traz hoje um título bastante interessante: A Lei do Destino. Vamos ouvi-la e já regressamos. O destino é um tema instigante sobre o qual muito se debate. As opiniões costumam divergir bastante. Alguns admitem a existência do destino, ao passo que outros a repudiam. Há quem afirme que tudo o que ocorre já está previamente traçado. Outra corrente de opinião sustenta que apenas os pontos capitais da vida estão definidos. Discute-se se é possível mudar o destino. Basta observar o mundo para perceber como são díspares as vidas das pessoas. Algumas são bonitas, inteligentes, saudáveis e possuem situação financeira confortável. Outras vivem a braços com misérias, doenças e dificuldades. Se há destino, como ele é definido? Trata-se de um sorteio feito no instante do nascimento? Alguns recebem bênçãos e outros desgraças? O Espiritismo ensina que o destino efetivamente existe. Não se trata de algo aleatório, mas que obedece a uma lei. Há uma ordenação de índole geral que rege a vida e a evolução dos espíritos. Essa lei reflete a bondade e a justiça divina em seus mínimos desdobramentos. A liberdade é um elemento imprescindível do progresso. Todos os espíritos são livres para pensar e agir, mas experimentam as consequências dos seus atos.
O que hoje se vive é reflexo do que se fez e viveu no pretérito. Todas as atitudes preparam um caminho de sombra ou de luz. Cada ser forja no dia a dia as algemas que o aprisionarão ou as asas que o elevarão ao infinito. O bem e o mal praticados constituem o destino. Durante a vida terrestre, não raro, o homem consegue abafar a voz da consciência. No plano espiritual, após a morte, tudo muda de figura. O espírito contempla no cenário de sua consciência os atos que praticou e as consequências que deles advieram. Ele se vê tal qual é, sem ilusões ou desculpas. Compara seu estado com o de entidades enobrecidas pelo cumprimento do dever e deseja regenerar-se perante seus próprios olhos. Entusiasmado, elabora planos de reabilitação. Renascerá junto às pessoas que prejudicou. Trabalhará duramente e na pobreza, se foi rico, avarento e orgulhoso. Reconduzirá ao bem os que levou ao vício e assim por diante. Esse plano configura o destino que o espírito preparou e aceita para si. Ele constitui um mapa de regeneração cujo caminho o deseja trilhar com ardor. Mas a liberdade permanece regendo a vida. A pessoa pode ou não seguir o roteiro que preparou para si. Algumas injunções são imperiosas, como a família e o meio social em que se nasce. Entretanto, o comportamento digno ou indigno em face das dificuldades resulta de opções feitas na nova vida. Se o espírito optar pelo bem e lutar com galhardia, ressurgirá enobrecido perante a própria consciência. Caso contrário, terá atrasado o resgate de seus erros e dado causa a maiores angústias em seu futuro. Mas, cedo ou tarde, trilhará a rota da libertação, pois o progresso é uma lei divina inexorável. Assim, liberdade, responsabilidade e mérito são a essência da lei do destino. Cada qual faz o seu. Pense nisso. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Tá aí, pessoal, a nossa mensagem de abertura do programa, muito reflexiva, né? Fala de várias coisas relacionadas à nossa existência, carnal, espiritual. E vamos ver o que a gente comenta disso, né, Teca? Ah, sim. A hora que ele estava falando ali, eu estava pensando, né, Miguel? Porque assim, a gente fala assim, tudo a gente atribui muitas vezes ao destino, né? Porque é do destino, está no destino da pessoa. Mas nem sempre está no destino. A gente tem o livre-arbítrio de muitas vezes mudar algumas situações, né? E assim, nós temos uma programação reencarnatória que a gente tem que seguir, que nós traçamos e a gente tem que seguir. Então eu não sei se a gente vai se falar assim, como ele estava dizendo assim, porque o destino não existe. Lógico que não, ele faz parte dessa programação, dessa nossa continuidade enquanto aqui na Terra, né, Miguel? Verdade, né, Antônio? Bem complexo esse tema, sim, né? Ele faz com que nós pensemos bastante, porque quando você fala que você lembra da nossa programação, a nossa programação nós podemos dizer que ela faz parte de um destino. De um destino. Porque nós não somos apenas esse eu do agora. Estamos carne, somos um espírito eterno, um espírito infinito, eterno só Deus. Porque nós fomos criados, nós temos um ponto de partida, um início. E essa programação é feita por pessoas que nos amam, por elementos da natureza, que nós vamos chamar de espíritos protetores, trabalhadores do Cristo, ou trabalhadores de Deus, que fazem essa programação com o intuito de
nos ajudar a crescer e sermos pessoas melhores. E quando nós estamos na vida, nós costumamos atribuir os nossos problemas aos outros, e os nossos problemas são nossos. São criações nossas, são tomadas de decisões nossas, que nós estamos fazendo há muito tempo e assim criando o nosso destino. É verdade, Antônio. Eu achei o texto bastante reflexivo. Por quê? Porque desde o título eu já fiquei pensativo. Quando a gente fica pensativo é que a gente não aceita de imediato, né? Por exemplo, se chegam para nós espíritas e falam da lei da reencarnação, a gente aceita, porque a gente já estudou, estuda, e para nós espíritas é uma verdade inconteste, né? Isso. Nela a gente vê a justiça divina. Agora, quando eu vi o título, a lei do destino, a primeira coisa que eu pensei, o destino é uma lei? Como nós estamos acostumados com as leis morais, né, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, elas são imutáveis, porque são verdades de Deus e tal. O destino é uma lei, é imutável? Aí de cara eu já falei, deixa eu trocar a palavra destino por futuro, né, porque a gente pensa no futuro, porque a gente está vivendo o presente, em consequência do nosso passado, né, e preparando pelas nossas atitudes no presente o nosso destino, futuro. O nosso futuro, né? Então, se a gente sai daqui de Londrina, vai para São Paulo, então nós temos uma origem, Londrina, temos São Paulo, que é o destino. O que vai ser importante? Nesse percurso. O percurso, exatamente, o percurso. Como que a gente vai? Podemos ir de avião, podemos ir de ônibus, podemos ir de carro, podemos ir de moto, podemos ir a pé. Cada um vai do jeito que quiser. E eu fico, para não alongar muito no comentário, né, com a última frase do texto, né? Cada qual faz seu destino. Então, até que destacou bem, todos nós, a gente vem para as provas e para as expiações da matéria dentro de uma programação geral, ampla, feita com nossos mentores, com os nossos amigos espirituais. Quando a gente chega aqui, tem o nosso mentor, nosso anjo da guarda que nos acompanha. Para quê? Para que a gente não fuja muito da nossa programação, mas são as nossas atitudes que vão definir o nosso progresso, o nosso caminhar, né? Então, quanto mais centrado a gente estiver nas leis morais, melhor vai ser o nosso futuro. Então, nesse sentido, eu penso que o destino é aquilo que nós construímos hoje, né, Antônio? De maneira sensata, de maneira resignada, usando as virtudes para combater os vícios e as imperfeições, e claro, o resultado vai ser o melhor possível, né? Então, esse texto, pessoal, e até recomendo que as pessoas vão lá no site da Federação Espírita do Paraná ou no site do momento.com, pega esse texto, bota lá o título, A Lei do Destino, e analisa com carinho, frase por frase, né? E isso consiste em um estudo muito bom, que a gente vai introjetar a mensagem. A mensagem que eu acredito do texto é essa, né? Cada um de nós vem com a sua programação reencarnatória, mas está elaborando o seu destino no futuro. Exato. E uma coisa que cada palavra nos chama atenção. Para mim, me chama a atenção, lógico, a liberdade. A liberdade é imprescindível, é um elemento imprescindível dentro do universo. Porque nós queremos podar as pessoas, nós aqui, no dia a dia, ficamos cerceando os outros com julgamentos, com desequilíbrio nosso, com as nossas imperfeições, sendo que o universo nos permite, sejamos responsáveis, mas sem liberdade não há como evoluir. Você está preso, você está seguindo ordens fechadas. Isso, não sei onde a gente foi buscar isso, o homem criou isso, mas a liberdade vem do próprio Deus. Ele nos dá o livre-arbítrio, essa liberdade, mas lembremos, com muita responsabilidade. Sim, e essa liberdade está lá, né, Teca, nas leis morais. Sim, é uma lei divina. É uma lei divina. Então, se é dado por Deus, como Antônio disse, o homem tenta cercear, mas não consegue. Mas não consegue. E lá a gente vai ver no capítulo que fala da lei de liberdade, a liberdade de pensamento, sim, de consciência. De consciência. Que não tem como encher.
É de cada um, né? Eu estava aqui, depois da tua fala, Miguel, eu estava aqui pensando, essa palavra destino é uma palavra assim, meio como que eu posso dizer? Reflexiva. Não, reflexiva, perigosa. Porque eu acho... Porque ela envolve muito preconceito nosso também. Sim, e tem outra coisa, Antônio, eu acho assim, as pessoas muitas vezes atribuem alguma situação ao destino e tudo bem. Sabe, não busca, às vezes, fazer mudança. Porque às vezes fala assim, aquele lá é destino dele, aquele lá não tem mais jeito. Não é assim, eu não acho que seja assim. Como se fosse algo que não pudesse mudar. Não, é aquilo que eu estou falando. Mudando a palavra de destino para o futuro, você entende muito melhor. Entende muito melhor. Você fala assim, olha, ele está fazendo isso tudo, mas no futuro, né, ele pode trabalhar para que o futuro seja diferente, não seja uma coisa assim como que já foi condenado, já é taxativo aquilo que ele passa, né? Porque, está no destino e tudo bem, então eu vou aceitar porque está no destino. Ora, eu não posso mudar. Como alguns dogmas que não são questionados nas religiões. Eu não posso mudar, eu não posso fazer diferente, né? Muitas vezes bem reflexível. Muitas vezes a gente pega dogmas ou expressões da matéria e quer aplicar o espírito. Por exemplo, a expressão pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. Mentira, nunca se endireita. Exatamente. Não, matéria é uma coisa. Matéria é uma coisa, espírito é outra. É outra, então não se aplica ao espírito. O espírito sopra onde quer. Por quê? Por causa da lei do progresso. Então, olha que interessante, o espírito vai se modificar sim. Vai demorar quanto tempo? Só Deus sabe. E o próprio espírito vai decidir por isso. Importante, a gente sempre diz, né, Antônio? Importante não é a velocidade, é o rumo, é a direção. É o caminho. A velocidade é de cada um, exatamente, o caminho. A gente torce para que as pessoas estejam no caminho do bem. Sim. Agora, a velocidade é ele que vai dizer, de acordo com o tamanho da perna dele. Exatamente. Tá aí, pessoal, a gente sempre recomenda o estudo do Momento Espírita como parte, né, do dia a dia. Tem rádios hoje, né? A gente veicula aqui na Rádio Londrina todos os domingos, né? Porque achamos muito importante. Agora tem rádios que o fazem todo dia, né? Questão de saber. E é muito bom ouvir essa mensagem. É uma mensagem curta, objetiva, sempre bem elaborada, algumas como esta, né, Antônio? Que nos faz pensar o dia todo, ou a semana toda, sobre ela, né? E eu já estou pensando nela desde sexta. Pode contar. Não, essa passagem fica para outro momento. Tá certo. Pessoal, no terceiro domingo a gente tem estudado com vocês aqui o livro de Caibar Schutel, perdão, Vida e Atos dos Apóstolos, né? É um livro que veio na sequência do Parábolas e Ensino de Jesus, né? Que a gente começou com Eurípides, depois a Teca se incorporou, o Antônio também, e a gente vai seguindo, que estamos estudando o Evangelho de Jesus, né? O Cristo acompanhando. E nós estamos no capítulo que fala do discurso de Paulo em Antioquia, né? Que ele está lá no capítulo do Evangelho do Atos dos Apóstolos, né? No capítulo 13, para aqueles que gostam de depois reler o texto, capítulo 13 dos Atos dos Apóstolos, versículos de 13 a 15. Eu vou pedir para a Teca ler, é bem curtinho, e a gente vai fazer os comentários a respeito dele. Discurso de Paulo em Antioquia, não sei. Tanto faz. Aqui parece que tem um acento, né? Antioquia. Sim, Antioquia. Tendo Paulo e seus companheiros navegados de Pafos, foram a Perga, na Panfilha, e João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, passando de Perga, foram a Antioquia da Psídia, e entrando na sinagoga no dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram-lhes dizer: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação ao povo, dizei-a. Capítulo 13, versículos 13 a 15. Tá aí, né? Eles estão fazendo aquelas viagens, né? De divulgação do Evangelho, de criação de novos grupos, né? Na maioria deles Paulo está presente, mas também tem outros discípulos, outros apóstolos, no caso aqui Barnabé e João, né? E eles, quando estão em determinada cidade, ali no caso Antioquia de Psídia, eles vão à sinagoga,
né? Como a gente, quando viaja, também vai nas casas espíritas, participar do trabalho público, participar do estudo, né? Porque faz parte, né? Nós estamos numa cidade diferente, muitas vezes a trabalho, nada impede que a gente aproveite, né, a nossa estada ali e participe também dos trabalhos. E ali foi dado pelos rabinos, né, pelos que coordenavam o trabalho na sinagoga, a palavra a Paulo, né? E ele aproveita e dá a sua mensagem, né, Antônio? Sim. Nós vamos lembrar que, contextualizando, né, esse momento, eles estão iniciando esse trabalho. E nada mais comum, porque você vai para um lugar diferente, você buscar um lugar onde você possa ter mais apoio. E essa região que significa ali a região de Chipre, Barnabé, tinha muitos parentes ali. Então, isso já é uma questão de logística mesmo. Eles vão fazer esse trabalho ali próximo de parentes para receber ajuda. Não é fácil você estar viajando pelos lugares. Se hoje já é difícil, você imagina naquela época. E nós vemos aí esse João Marcos. Ele é muito criança, é um menino ainda, e imaturo, e tem muita dificuldade ainda nesse momento. Porém, vamos lembrar que esse João Marcos é o mesmo Marcos, o evangelista, que vai nos trazer depois o Evangelho de Marcos. Então, vê como ele vai crescer. Ele ainda é uma criança, isso não é nenhum julgamento, é apenas expor um fato. Você percebe como esse trabalho é feito por espíritos que receberam uma preparação lá no mundo espiritual para vir aqui. É um trabalho muito grande. É preciso levar Jesus para fora da região da Palestina, porque esse conhecimento vai ser sufocado. Ele está sendo esmagado ali e precisa ir mais longe para chegar até nós. E esse trabalho é de Paulo. Paulo é determinado. Ele não teme. Ele não tem medo de nada. Ele está envolvido realmente com esse espírito de muita determinação. Eu fico impressionado quando eu acompanho as leituras dos Atos dos Apóstolos, e para nós que somos espíritas, nós temos uma obra fantástica que Emmanuel nos trouxe através da psicografia do Chico Xavier, que é a obra Paulo e Estevão. Essa obra, ela nos dá uma visão mais humana do que realmente aconteceu. E o discurso de Paulo aqui, que é o que nos traz o capítulo, o discurso de Paulo em Antioquia, nós percebemos que o nosso patrono, o Sr. Schutter, ele preserva esse discurso, ele não faz nenhum comentário. Ele deixa o discurso de Paulo para nós contemplar, aproveitarmos essa narrativa maravilhosa do Velho Testamento, para que nós tenhamos esse respeito. Percebam que ele é convidado a falar. Eles estão lá, sentados, apenas ouvindo. E os chefes da sinagoga, percebendo eles, os convidam. Vocês têm alguma palavra de exortação ao povo? Quer dizer, uma palavra que vá contribuir com um consolo, um ensinamento. Nós no Espiritismo nós falamos assim, uma palavra que nos traga mais um sentimento de consolação. Mas naquele momento, até porque era um momento de prosélito, coisa que hoje em dia o Espiritismo não faz, é um prosélito. O Espiritismo ele apenas vem contribuir com essa moral que o Cristo nos deixou, nos legou, para que nós tenhamos a oportunidade de conhecer uma virtude dentro de nós que vem de Deus. Essa moral, essa ética que nós temos que trabalhar, ela é trabalhada aqui também. Percebam a humildade de Paulo. Ele em nenhum momento ele faz imposições. Ele chega, ele senta, ele aguarda, ele observa e ele é convidado. Aprendamos com isso, a sermos convidados a falar.
Nós temos a nossa oportunidade de falar, mas quando somos convidados a falar. Esse discurso, na sua íntegra, ele tem mais do que histórico. Ele tem um respeito à memória dessas pessoas que viveram desde Abraão. Quando Moisés conta todas essas histórias e traz para nós, através da Torá, que é o Velho Testamento, para nós aqui do Ocidente, e que nos serve de muita reflexão, para que coloquemos isso em nossas vidas. As nossas vidas hoje, uma vida completamente diferente, tão moderna, uma vida repleta de tecnologia, onde nós temos tantos recursos para nos melhorarmos, para nos transformarmos, mas nós vamos buscar os recursos da antiguidade, o Velho Testamento, que nos chama a atenção, que nos chama a obediência. Aprendermos a obedecer. Nós somos livres, sim, mas nós temos que aprender primeiro a obedecer. O Antônio, não te cortando, quando você estava falando da volta, né, de João Marcos para Jerusalém, a gente vê, e você citou o livro Paulo Estevão, que eu tinha separado aqui um texto, é bastante interessante, que vem falar dentro disso tudo que você estava falando e que está aqui no discurso de Paulo, né? E é interessante porque quando ele já está, Paulo já está se despedindo então de João Marcos, né? Lá que ele já está entrando lá no navio, no barco, lá sei lá, para vir embora. É lógico que Paulo, ele não está muito satisfeito com aquela situação, ele fica meio que decepcionado, né? Porque pelo que a gente vê no livro, da viagem deles agora, de onde eles estão até a próxima, é cheia de dificuldades, e João não estava concordando muito com isso. Ele queria uma coisa assim mais light, né? Não uma viagem assim... Coisa da juventude. Sim, caminhando. E ele não concordava muito com isso e decidiu ir voltar. Barnabé ficou, lógico, Barnabé era tio, ficou meio preocupado com o que estava acontecendo e com a reação realmente de Paulo. Mas Paulo, ele não questiona, não fala para ele ficar nada, né? Ele só dá algumas orientações para João Marcos, para que João Marcos continue nesse caminho sim, um caminho reto. E ele vai dizer assim, olha, já na despedida ele diz assim, ó, lembra sempre, ele está falando para João, né? Lembra sempre que Davi, enquanto esteve ocupado, foi fiel ao Todo-Poderoso, mas quando descansou, entregou-se ao adultério. Salomão, durante os serviços pesados da construção do templo, foi puro na fé, mas quando chegou ao repouso, foi vencido pela devassidão. Judas começou bem e foi discípulo direto do Senhor, mas bastou a impressão da triunfal entrada do Mestre em Jerusalém para que cedesse à traição e à morte. Com tantos exemplos expostos aos nossos olhos, será útil, não venha a descansar. Olha que interessante isso aqui. A visão de Paulo é a visão espiritual. Sim. Porque nós vemos um menino, João Marcos é um menino, está sobre a impulsividade dessa juventude dele, mas Paulo relembra a ele, cuidado com a facilidade que você quer na vida. A vida com facilidades vai nos trazer grandes prejuízos. Aí ele cita esses exemplos de homens que já eram adultos, experientes, né, que já tinham, que vacilaram na reta final dos seus mandatos. Verdade. Eu vejo esse texto, pessoal, como uma preparação para o seguinte, né? Por quê? Sim. Porque a gente sabia que o trabalho maior de Paulo e os que o acompanhavam era com gentios. Nossa, estou engasgando hoje. Trabalho esse que não fora feito pelos apóstolos, né? Porque, até comentávamos no carro, você trabalhar com pessoas de outras crenças, né, é muito mais difícil e requer um preparo maior, né? Então, pelo que a gente vê da vida de Saulo, que depois se transforma em Paulo, ele tinha essa preparação
para trabalhar. Tanto que ele é chamado apóstolo dos gentios, né? Então, a gente recomenda o discurso, como o Antônio destacou. Karbar coloca aqui o discurso na íntegra, que está no capítulo 13 mesmo, que nós estamos estudando, lá dos Atos, né, versículos 17 a 41. Então, para que não se perca nada, o Antônio já disse que ele começa com um discurso histórico, falando desde as origens, como foi evoluindo até chegar no Cristo, né? Como passou pelos reis, né, pelos profetas, enfim. Tudo pela necessidade do homem, né? Então, em nenhum momento foi coisa assim que foi colocada que não era necessária à época, ao momento da humanidade, né? Mas o que me chama a atenção, pessoal, é que mesmo ali nesse primeiro discurso, Paulo estava falando não só para os israelitas, que é como ele começa o discípulo, mas também a vós que temeis a Deus. Ele está falando para outros povos, outras que são crenças, gentios, que muitas vezes são chamados de prosélitos, devotos. Tem várias denominações para os gentios, né? Que não são judeus, né? Que eles estavam todos ali na sinagoga, tanto que quando se termina o discurso de Paulo, todos presentes na sinagoga pedem para que a palavra fosse repetida no próximo sábado. Todos, judeus e não judeus. Mas a essência desse discurso, Teca, até para a gente já ir passando para o próximo, né, que é o do sábado seguinte, vai falar daquilo que o Espiritismo tem estudado, tem se aprofundado, que está na lei de Deus, que é da imortalidade da alma. Sim. Né? Fala da ressurreição do Espírito, e da ressurreição do Espírito, quando a gente fala junto dos apóstolos, é a presença do Cristo, né? Quando a gente fala da ressurreição do Espírito na carne, aí é a reencarnação. Aí é uma lei, que a gente até comentou aqui, né? E fala também esse texto de um Espírito puro, como a gente entende no Espiritismo, que é o próprio Cristo, né? Que nele não há corrupção. Exato. Não há efeito da matéria. É muito claro ali nas questões de 100 em diante, quando vai falar da escala espírita, pessoal, quando chega na descrição dos espíritos de primeira ordem, que é o representante, é Jesus. Os que passaram pela Terra, João Batista, Kardec, os profetas, todos eram de segunda ordem. O espírito puro que acompanhava, como a gente comentou, né, do plano espiritual ou encarnado, é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Né? Então ali, quando diz sem corrupção, é que nenhuma influência da matéria está acima dos vícios, das imperfeições. Né? Então, deixar registrado isso, até para a gente já entrar no discurso seguinte, né, Teca? Que eu vou pedir para você ler de novo. E pedir, né, quem se interessar pelo discurso, né, que está lá no Atos dos Apóstolos, que é bastante importante. Capítulo 13, pessoal, repetindo, versículos 17 a 41, como o próprio Karbar destaca aqui no texto. Né? Então, quem não tem o livro, pode consultar lá nos Atos dos Apóstolos. Lá na Bíblia. Mas vamos ver agora, ainda no capítulo 13, pessoal, dos versículos 44 a 52, que a Teca vai ler para a gente. Então, Paulo... Espera um pouquinho, vamos fazer diferente. Oi, o Antônio lê e você comenta. Pode ser? Antônio, você lê para nós? Vamos lá. No sábado seguinte, reuniu-se quase a cidade toda para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era a vós que se devia falar primeiramente a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e vos julgais indignos da vida eterna, eis que nos viramos agora para os gentios, porque assim nolo ordenou o Senhor. Eu te tenho posto para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que estavam destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres devotas de alta posição e os principais da cidade.
e excitaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé, e expulsaram-no de seu território. Mas, havendo este sacudido contra aqueles o pó de seus pés, foram a Icônio, e os discípulos estavam cheios de gozo e do Espírito Santo. Isso se encontra no capítulo 13, versículo 44 a 52. E aí, Teca? E aí, né, Miguel? Então, vejam só, nessa passagem aqui, Paulo fala, né, para os judeus lá que ele havia ido lá para falar para eles, mas como eles não aceitaram, eles iam falar para o gentio. E aí a gente vai lembrar, o Antônio deve lembrar também, que nos programas passados a gente estudou quando Jesus manda os apóstolos, né, a já saírem a pregar, e ele dá uma orientação aos apóstolos para que eles não preguem aos gentios e os samaritanos. E aí você fica assim, e agora? Agora ele está pregando, está falando aqui que vai pregar para os gentios? Vai pregar para o gentio. Por quê? Porque eles que estão ouvindo. Porque naquela época os apóstolos também ainda não tinham aquele conhecimento mais profundo, e você passar a passagem, né, toda essa instrução do reino de Deus, para quem não tem o conhecimento, fica muito difícil e podia criar um atrito naquela época. Então falava para os israelitas, ali para o povo de Israel, que eles já tinham esse conhecimento do Deus único, então era mais fácil para eles falarem. Paulo não, a situação de Paulo já é diferente aqui, ele tem conhecimento, ele tem uma vivência, ele é uma pessoa culta, então ele teria como convencer aqui os gentios, ou falar para os gentios, eles iam entender, e tanto que se tornou o apóstolo dos gentios, porque ele tinha isso daqui. Mas assim, o que me chama a atenção aqui também é quando ele diz assim, mas visto que a rejeitais, gente, olha que coisa interessante, quer dizer, visto que a rejeitais, por quê? Se a gente trazer isso para os dias de hoje, isso daqui significa o quê? Significa mudança, né? Muitas coisas aqui teriam que ser mudadas, e para eles não era interessante essas mudanças, porque tudo que é aquilo que é mudança, gera às vezes transtorno, gera às vezes cara feia, gera briga, tudo. E a gente, nós estamos vivendo isso hoje, né? De algumas mudanças, não está sendo muito interpretado. Então a gente vê isso daqui, que eles não mesmo para os judeus, aceitar aquela nova doutrina seria ter que aceitar uma mudança. E então eles não queriam isso, eles queriam manter, e aquela coisa, a soberania, era o absolutismo, era a superioridade, eles eram... Era o povo escolhido. Era o povo escolhido, então como que eles iam de repente ir pela conversa do outro e mudar? Para eles isso daí não era nada importante. Mas no comentário de Karl Barth, lá mais na frente, ele vai dizer assim, mas faziam-no sem base, sem lógica, sem motivo plausível que justificasse suas condenações. Quer dizer, eles não tinham, eles eram contrários àqueles ensinamentos apostólicos, mas eles não tinham uma base, eles não tinham porquê, eles estavam assim. E aí a gente vai lá na Gênese, né, lá no capítulo, quando ele vai falar dos caracteres da revelação espírita, lá no item 12 e 13, viu, gente? Pode ler até mais, mas ele diz assim, o Espiritismo, dando-nos a conhecer o mundo invisível que nos envolve e no meio do qual vivemos, sem disso desconfiarmos, as leis que o regem, suas relações com o mundo invisível, a natureza e o estado dos seres que o habitam e, em consequência, o destino do homem depois da morte, é uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra. Então, a gente vê que naquela época eles não tinham esse conhecimento, esses motivos, porque, gente, o Espiritismo, ele também passou por esse problema aqui, não é? Durante lá no começo, aqueles desbravadores, vamos dizer assim, da doutrina, eles sofreram muita perseguição, eles sofreram muitos achaques, eles sofreram, eu até vi
Ai, gente, já não lembro mais onde que é, mas o Miguel deve saber, de uma pessoa lá da França que ele pede o livro dos Espíritos, Kardec manda um tanto do livro dos Espíritos e depois lá uma autoridade lá pede para que queime tudo. O Ato de Fé de Barcelona. Isso mesmo. São queimados, Pede que queima sim. tudo, imagina. Então isso daí não é o que aconteceu com o Espiritismo não é diferente daquilo que aconteceu lá nessa época, quando Paulo trazia, né, Miguel, esse novo conceito de doutrina, esse reino dos céus, mas eles não tinham base para contestar tudo isso, enquanto que a doutrina tem, e está falando aqui, e se você segue aqui nessa leitura da Gênesis, que eu não vou conseguir porque é muito grande o tempo que não dá, mas é muito importante a gente ler isso daí, a gente vê assim que em todos os tempos, sempre é assim, tem essas mudanças, geram essas mudanças e a gente tem que estar sabendo, mas a gente tem que discutir tudo isso em base concreta, não é? Vamos repetir a referência, né, Teca? A Gênesis. A Gênesis, caracteres da doutrina, da revelação da doutrina espírita. Capítulo 1, né? Capítulo 1. Isso, tá? Itens, versículos. Itens 12, 13, daí por diante. Legal. Mas se você ler todo esse caracteres, todo o capítulo 1, ele vai te trazer muito conhecimento, muita elucidação da doutrina. Lembrando, né, que a Gênese trata da primeira parte do Livro dos Espíritos. Sim. Né, das causas primárias. Das causas primárias. Que é o que Paulo aborda no discurso inicial do sábado, que dá a ligação com esse discurso de agora. Que é a Torá que ele vai trazer. Sim, exatamente. Exatamente. E aí, outra coisa que nos chama bastante a atenção nesse texto... quando ele vai falar aqui, ó, mas havendo, eles foram expulsos lá, né, eles não foram muito aceitos e eles acabaram saindo, e aí eles falam, mas havendo esse sacudido contra aqueles o pó dos seus pés, né, então, quer dizer... conhecida essa frase. É conhecido, sacudir, a gente ainda fala assim, quando você faz alguma coisa, você faz assim, sacode os pés, aí tira o pó da sandália e tudo. E aí a gente vai ver que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 25, gente, no finalzinho do capítulo 25, quando ele vai falar, buscai e achareis, no item que vai falar assim, não vos afadigueis pela posse do ouro. Que item que é? Número. No capítulo 25, no item 11, 9 e até o 11. Ele vai falar assim, ó, não violenteis nenhuma consciência, quando ele vai falar desse aqui, ó, de sacudir o pó das sandálias, tá? O pó dos pés. Porque, gente, vamos tentar entender um pouquinho melhor. O que a gente pode entender por pó? Pó é uma coisa assim, é lógico, é material, né? Mas nos remete a quê? A raiva, muitas vezes assim, a raiva, vamos pensar assim, ó, você está batendo o pó da sandália, do pé, tirando o pó do pé, porque você foi contrariado em alguma coisa ou não te aceitaram, então você se irritou. Você se irritou. Então, o que quer dizer esse pó? A raiva, a ira, né? Essas frustrações, a incompreensão. Tira isso de você. Isso. E os pés quer dizer o quê? O sentimento, a base. O pé não é a nossa base? A base, o que é o sentimento? Então, olha, veja só, liga isso daí. Porque quando Jesus lá na ceia, né? Lá na Santa Ceia, lá quando houve o lava-pés, né, Jesus vai lavar os pés dos discípulos, né? E quando chega Pedro se recusa. Pedro não quer, né? Mas quando Jesus fala com ele fala assim, Senhor, então me lava o corpo inteiro. E Jesus falou assim, não, basta os pés. Por quê, gente? Por que ele diz isso? Exatamente por isso. Porque se os pés, que quer dizer o sentimento, se ele está equilibrado, se ele está harmonizado, o corpo todo também vai estar em harmonia e equilíbrio. É isso que a gente entende desse lava-pés, não é? É mais ou menos isso. Então, quando a gente está assim, com essa, se você vai a uma casa, que é o que ele está falando, que ele vai lá nesse lugar aqui, que eu não sei, não refere direito se é uma sinagoga ou não é, mas não parece ser uma sinagoga, né? Mas ele vai lá, os ensinamentos que ele vai não é muito aceito, né? Eles não. Então ele fala assim, olha, então tira o pó da sandália, quer dizer, tira essa raiva, tira isso daí, abençoa todos aqueles lá
põe um sentimento de amor, e vai embora, sem raiva, sem... E aí, então, quando Kardec vai dizer aqui, ó, não violenteis nenhuma consciência, a ninguém forceis para que deixeis a sua crença, a fim de adotar a vossa. Não anatematizeis os que não pensem como vós, acolhei-os que venham ter convosco e deixai tranquilo os que vos repelem. Olha que coisa mais linda que é isso aqui, gente. Contrária. Não é? É exatamente Deixe isso que a gente... Dê a liberdade deles. Eles estão no momento deles. Eles estão no momento deles, nós não estamos. E aí a gente vai procurar, dá tempo, né? A gente vai para fechar. A gente vai lá no Pai Nosso, no livro Pai Nosso, Pão Nosso, tá? Pelo Espírito de Emmanuel, ele vai falar exatamente isso aqui, tá? E ele vai dizer assim, ó. Aonde? Que item? No item 71. Sacudir o pó. Sacudir o pó. O item 71 do Pão Nosso. Ele vai dizer assim, ó. O texto é meio longo e eu vou só dar uma chamadinha. Ele vai dizer assim, ó. Os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus, sacudindo a poeira das sandálias e se retirando desse ou daquele lugar de rebeldia ou impenitência. Todavia, se o símbolo que transparece da lição do mestre estivesse destinado apenas ao gesto mecânico, não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. E aí ele vai dizer assim, mais para frente, sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito das bases da vida, em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. E ele vai fechar esse texto dizendo assim, se alguém não te recebeu de boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? Não perca tempo, abençoa e vai embora, tá? Tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Ignoras acaso que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo à nossa pátria de origem? Quer dizer, um dia, no futuro, todos nós vamos estar reunidos lá em cima. Todos nós, aqueles que concordaram, mas que nós vamos estar todo mundo lá e vendo realmente o que é a vida espiritual. Encomenda-os a Jesus com amor e prossegue. Olha que lindo, né, gente? Em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo. E de ti mesmo, quer dizer, nós temos que estar atento, né, à edificação, ao melhoramento, não só dos outros, mas de nós mesmos. E aí ele fecha, sacode, pois, as más impressões. Quais são as más impressões mesmo? Mágoa, inveja, ira, rancor, né? E marcha alegremente para frente. Olha, gente, que texto mais bonito. Olha reflexão mais bonita sim, é essa. Sim, muito boa. Então, a gente vê assim, ó, que quando Paulo e Barnabé lá, eles não são muito aceitos, né, dentro daquela proposta que eles levaram lá na sinagoga, não tem que ficar com rancor, nada, e tanto que Paulo, mais que ninguém, a gente vai ver, eu acredito que lá na frente, que ele vai passar por tormentos muito maiores. E ele vai continuar seguindo a edificação, levando a boa nova. E se hoje nós estamos podendo aqui falar sobre tudo isso, é por conta desses desbravadores, desses que lá atrás passaram por esses tormentos todos, foram como fala? Machucados, né? Foram humilhados. E hoje... eles estão na graça e nós estamos aqui aprendendo, né, Miguel? Também. Pessoal, muito boa a reflexão da Teca, né, do Antônio também. E vamos ouvir agora um outro professor que sempre está com a gente aqui, que é o Zé Antônio, através do seu Reflexão Espírita, que vem falar da reencarnação baseada em evidências. Nas reflexões de hoje, nós vamos abordar um tema que com certeza vai exigir que a gente divida em 2, 3 partes, porque é um tema baseado no estudo científico da reencarnação. Existem vários pesquisadores, e a Stephenson, nos Estados Unidos,
E existe esta obra de Carl Miller. Carl Miller é um engenheiro eletricista suíço. E por incrível que pareça, espírita. Foi espírita, né? Acredito que já desencarnado. A avó dele na Suíça era espírita. Ele por 5 anos foi vice-presidente da Federação Espírita da Suíça. Então é uma figura assim, que dedicou sua vida estudando as pessoas que estudavam cientificamente as comprovações das vidas sucessivas. Quando Allan Kardec propõe aos espíritos superiores a questão da reencarnação, depois que ele ouve os próprios espíritos de que nós não evoluímos sem nascermos de novo, conforme Jesus disse a Nicodemos, Allan Kardec usou a palavra dogma. O dogma é uma imposição de qualquer religião, de qualquer filosofia, de qualquer seita, como irrecusável. Mas à medida que a doutrina espírita vai compreendendo que a reencarnação é uma lei natural, ela deixa de ser um dogma. Por isso nós podemos afirmar com o conceito do próprio Allan Kardec que não há dogmas na doutrina espírita. Então nós vamos iniciar a abordagem que Carl Miller faz quando ele diz assim: há pelo menos 20 maneiras de se evidenciar que nós já vivemos antes. E aí ele vai citar desde as memórias de vidas passadas em criança, que ele, Carl Miller, denomina, o professor Banerjee, que denomina memória extracerebral, que não está no corpo, está no espírito. E nós vamos citar Banerjee, que é um grande pesquisador da Índia. Ele pode estar em marcas de nascença, terapias de vidas passadas, da própria mediunidade, sonhos que se repetem, que depois são comprovados se tratar de existências anteriores. Então nós vamos apresentar aqui alguns fatos que nós pesquisamos juntos desse livro e que em torno de nossas vidas tivemos a oportunidade de vivenciar, como é o caso, por exemplo, da visita na década de 80 em nossa cidade e região, Londrina e região, da Bárbara Ivanova. A Bárbara Ivanova, uma russa, parapsicóloga, ela veio ao Brasil proferir várias palestras de norte a sul, falando em português. E ela era especialista em parapsicologia lá na universidade, na Rússia. Ela estudava e se submetia às regressões de memória. E ela disse que muitas vezes se viu no Brasil ou em Portugal, falando português. Ela falava o português arcaico, aquele português antigo de Portugal. Então ela conta que ela também tinha um sotaque dentro dela que não tinha nada a ver com aquele português, mas com o português do Brasil. E quando ela começou essa andança pelo Brasil, estudando, conhecendo e fazendo suas palestras, ela se surpreendeu quando entrou em Salvador, na Bahia, e começou a ouvir aqueles baianos conversando. Era o mesmo sotaque que ela carregava dentro dela. Então ela diz o seguinte: fiquei 2 anos estudando inglês na universidade e não consegui aprender. Em 4 meses eu falava português. Quer dizer, com certeza, a facilidade para idioma, como diz Carl Miller nos seus estudos, é uma das maneiras de nós evidenciarmos que já vivemos outras existências. Uma outra maneira que eu considero muito interessante, que eu tive uma experiência muito importante, mas que existem casos científicos pelo mundo todo, são os sonhos que se repetem. Eu não sei se vocês sabem, mas um dos criadores da terapia de regressão de memória, o que significa isso? A regressão de memória é uma técnica usada desde o século passado até anterior, 1900 e pouco, mas virou terapia na década de 50, 1950, 1955, 1960. E algumas pessoas nos Estados Unidos e na Europa, ao mesmo tempo como que num boom, eles começaram a encontrar a regressão de memória como uma terapia. E um deles foi Morris Netterton. Morris Netterton, esse americano que escreveu uma obra chamada Vidas Passadas em Terapia. Tivemos a oportunidade de fazer curso com ele de 1 semana no Hotel São Paulo. Médicos e psicólogos, 4 tradutores simultâneos. Ficamos 1 semana nesse hotel. Conhecemos muito, aprendemos muito com Morris Netterton, que ele conta que ele, por ser um professor de parapsicologia e ser um analista, ele era obrigado a se submeter
as análises. Toda semana ele tinha que passar por um professor dele para fazer análise. E disse que chegou uma hora ele não tinha mais assunto, anos e anos ele não sabia mais o que falar. E aí o seu terapeuta perguntou, mas não tem nada, mas nem um sonho. Aí ele lembrou, olha, toda vez que eu estou passando dificuldades, eu sonho que eu estou dentro de um navio que está afundando. Começo a sentir uma dor nas costas e acordo com a água entrando dentro da cabine. Então ele, Morris Neto, explica que, conversando com esse terapeuta que conduzia a sua análise, e o terapeuta foi muito feliz quando eu disse, então vamos vivenciar esse sonho. E ele começou a vivenciar com detalhes, a cabine, o navio, recordou o nome do navio, o nome do passageiro que entrava no navio, ele foi recordando. Quando ele viu que o navio afundava, via a água entrando e tudo jogando de um lado para outro, ele percebeu que ele foi e bateu as costas dele, no lugar que doía quando ele acordava, numa parte de dentro do cômodo onde ele dormia, e machucava muito, e ele acordou. Quando ele abriu os olhos, o analista perguntou, o que você está fazendo? Não, é aqui que eu acordo. Eu falei, não, você não vai acordar, não, você vai terminar, eu quero ver se o navio afundar. E ele teve que voltar àquelas imagens e assistir o navio afundando, e o terapeuta, muito feliz, foi perguntando, e agora? E agora? E ele foi descrevendo o navio lá no fundo do mar. E o terapeuta ficava curioso, falou, mas de onde você está olhando para esse navio? Uns 2 metros para cima, mais ou menos, eu estou vendo para cima do mar. Ele falou, mas você está pisando onde? Ele falou, não estou pisando em lugar nenhum, eu estou flutuando. Ele falou, você está flutuando acima do mar e o navio que você estava está lá dentro. Vamos voltar, vamos ver tudo de novo. E assim, ele se submeteu a essa regressão. Primeiro, se curou da dor nas costas. Nunca mais ele disse que teve aquela dor. Segundo, foi através de um sonho repetitivo que ele começou a se inteirar da possibilidade de tratar pacientes com essa técnica de sonhos repetitivos, que depois ele ampliou para palavras repetitivas. Ele trabalhava com drogaditos e observou que esses dependentes de droga no hospital repetiam muito as mesmas frases. Eu não aguento mais, eu estou cansado. Então ele pediu autorização à diretoria do hospital para fazer um trabalho, vamos dizer assim, de pesquisas. E pediu os voluntários entre aqueles drogaditos. Ele sentava-se numa poltrona e ele pedia a cada um que repetisse a frase que ele mais falava. E quando eles começavam a refletir, ele ia induzindo a pessoa a vivenciar uma outra cena. E as pessoas se viam em campo de guerra, se viam em lugares de tragédia, se viam em lugares sempre de sofrimento. E aquela frase, eu não aguento mais, eu quero sair daqui, por favor me ajude, elas vinham com toda a força até que se esgotava aquele conteúdo. E o interessante é que aqueles drogaditos ficavam menos dependentes da droga. Era como se eles usassem aquela droga para poder aliviar um trauma que eles carregavam do passado. Então eles ficavam livres. Então, pelos sonhos repetitivos, pela regressão de memória, nós já podemos ver que nós podemos evidenciar que nós já vivemos antes. Daremos continuidade na próxima reflexão, analisando outras abordagens. Até nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tá aí, pessoal, a mensagem do nosso querido amigo Zé Antônio, saudoso, né? O tempo que esteve aqui conosco. Sempre professor, né, Teca? Ensinando sempre muito. Ensinando bastante. Né? E nos resta só o tempo agora de nos despedir. Bom, gente, o nosso programa acabou. A gente vai estar aqui no próximo 3º domingo do mês que vem, com a nossa equipezinha aqui de novo, com novos temas para ser estudado. Mas deixando para vocês, então, a tarefinha da semana, né, ou até do nosso próximo encontro, que é a leitura desse discurso de Paulo, que é bastante interessante. E a Gênese, para vocês darem uma pesquisadinha. A Gênese espírita. Isso. Tá? A Gênese espírita, os milagres e as predições. Os milagres e as predições. Segundo o Espiritismo, que é o último livro que Kardec escreveu. Então tá aí, pessoal, só para recapitular, antes de passar a palavra para o Antônio,
Gênesis, capítulo 1, itens 12, 13 e diante. A pessoa vai gostar que vai lendo. Vai ler tudo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, itens 9 a 11, né? E quem tiver aí, esse livro muito singelo, né? Pão Nosso, que o nosso querido Chico Xavier trouxe através do nosso Emmanuel, né? No item 71, sacudir o pó, né, amigo Antônio? Sacudir o pó. Aprendamos a sacudir o pó, meus queridos irmãos, a deixar de lado a mágoa, o sentimento ruim. Vamos cultivar bons sentimentos, vamos aproveitar o domingo. Deus abençoe a todos vocês. Excelente domingo com a família e vamos amar o nosso próximo. É verdade, eu também aqui, o sentimento é de gratidão ao Cacá pela rádio ceder esse espaço para nós fazer esse programa há mais de 20 anos, né? E a todos vocês que compartilham esse sentimento maior, que é de aprendizado, buscando a fé, fortalecer a fé, né, Antônio? Né, Teca? E que tenham todos um domingo de muita luz e uma semana muito plena. Até lá. Bom domingo. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.